Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. E desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IADP Live ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 8 e o versículo 29. Você poderá nos acompanhar através do versículo que está aparecendo aí na sua tela. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essas foram as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, compartilhe as nossas redes sociais com seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Você fazendo assim, você estará abençoando muitas vidas com esta programação, porque certamente hoje estaremos tratando assuntos que vai ser de grande importância para a vida do intercessor. Hoje nós contamos com os nossos convidados que estarão participando deste programa, já com a presença aqui do evangelista Samuel Levi e do presbítero Flávio Marques. É um prazer tê-los conosco no programa Intercessão, irmão Levi. É uma alegria, né? Há tempo que a gente pensava em trazê-lo aqui para o programa Intercessão, como também o presbítero Flávio, né? E para nós é uma alegria. O evangelista Levi coordena a área 63, ali em Azulão, né? Azulão. E o presbítero Flávio Marques, ele é o vice-coordenador ali da área 49 no Janga, não é? Isso. É um prazer, evangelista Samuel Levi, tê-lo conosco no programa Intercessão. Prazer é nosso, pastor Jefferson, e já quero também, desde já, agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, como também a toda a diretoria da igreja, a oportunidade de estarmos aqui neste dia. Quero também agradecer a minha família, minha esposa, minhas filhas, que por certo estão aí nos acompanhando, e acredito que será um programa abençoado para todos nós. O senhor coordena a área 63 ali no Azulão, né? Isso, pastor. Inclusive também queremos mandar aqui a nossa saudação para toda a área 63, Congregação Polo Azulão. Que bom, né? E também estamos contando aí com a presença do presbítero Flávio Marques, né? Que é o vice-coordenador da área 49, né? Que coopera ali ao lado com o pastor Valdeci. Uma bênção, né? E é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Prazer é nosso, pastor Jefferson, paz do Senhor, meus irmãos. Queremos aproveitar o ensejo para agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelo honroso convite para estarmos aqui participando deste programa, aprendendo a palavra de Deus e compartilhando a santa e bendita palavra do Senhor. Queremos também enviar a nossa saudação aos irmãos da área 49, pastor Valdeci José, coordenador daquela área, sua esposa, a irmã Marlene, a minha esposa, a irmã Pauliana e todos os irmãos daquela área. Glória a Deus. Hoje nós vamos comentar sobre um tema muito importante que é o intercessor e a obediência ao Senhor. Mas antes de comentarmos alguma coisa, vamos convidar aí o evangelista Samuel para estar orando ao Senhor juntamente com todos os nossos irmãos que estão em casa compartilhando deste programa maravilhoso, não é? Amém, pastor Jefferson. Aproveitando, vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, neste dia estamos, Senhor, na Tua presença e queremos Te agradecer por toda a oportunidade que Tu tem nos dado. Te peço, Senhor, pela Tua igreja, a Tua igreja, Senhor, que tem sido uma bênção para todos nós. Te peço também, ó Deus, pelo anjo da igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a sua família, a diretoria da igreja, como também a superintendência das campanhas evangelizadoras no estado de Pernambuco, por todos os obreiros, Senhor, da Tua casa. Seja conosco, Senhor, neste trabalho, aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão também nos assistindo, que essa oração também, Senhor, seja de bênção para todos. É o que nós Te rogamos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Bem, como disse, no programa de hoje nós estaremos falando sobre o intercessor e a obediência ao Senhor. A Bíblia ela é muito clara ao apresentar os pré-requisitos para um verdadeiro intercessor. Podemos até enumerar algumas dessas exigências, não é? Ele deve ter uma vida de oração, de santificação, de leitura da palavra de Deus, de jejum, entre outros, não é? Porém, é indispensável, digo, a esse intercessor uma vida de obediência, evangelista Samuel. Pastor Jefferson, com certeza. Orar e interceder já é uma bênção, mas acreditamos que a obediência ela é também de fundamental importância. Acredito que orar a Deus, interceder, é abrir mão das nossas vontades. É colocar-se à vontade de Deus, de forma que a gente possa interceder, orar, não só por nós mesmos, pela obra do Senhor, pela igreja, mas por aquelas pessoas que estão em uma situação difícil, para que a mão do Senhor esteja alcançando e livrando essas pessoas de uma situação difícil a qual elas estejam passando. Isso é interessante, né? Porque nós sabemos que a obediência, ela agrada a Deus, né? O intercessor é aquele homem que está ao lado de Deus, é aquela pessoa que anda com Deus, né? É aquela pessoa que está compungando com os sentimentos de Deus. E a obediência, ela faz parte na vida do intercessor, não é, presbítero Flávio? Sim, pastor. E interessante, não é? Quando o evangelista Samuel Levi iniciou falando da importância da obediência, porque a obediência é um dos princípios basilar do cristianismo. Não é? Se nós não obedecermos a Deus, estaremos negando, inclusive, a nossa própria fé. Porque o Jesus, ele estabeleceu regras, comportamentos. Quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, capítulo 5 do evangelho escrito por Mateus, o sermão das bem-aventuranças, não é? Ou também o sermão do monte, está lá alguns comportamentos que o Senhor ele estabelece para a vida do intercessor, daquele que o busca, daquele que está próximo a ele. Então, é de suma importância, sim, que o intercessor seja obediente. Até porque o intercessor ele vai levar a necessidade de alguém, e até mesmo dele, de alguém, a Deus, não é? E para que Deus receba a minha oração, Deus primeiro me recebe. É verdade. Não é? A gente vê logo isso, logo no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando Caim e Abel, eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. Aí o texto lá é bem fato, que diz assim: e atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Então a gente percebe que Deus primeiro atenta para o coração, né? Para a pessoa, para o caráter, para a vida, para a conduta da pessoa. Porque de nada adianta você levar a sua intercessão a Deus se você não está de acordo com Deus. Nós vemos isso em Amós, né? Falando lá no livro de Amós, no capítulo 3, me parece que é o versículo 3. Isso. Ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então a gente vê que há uma necessidade do intercessor realmente obedecer a Deus para poder ser aceito na presença de Deus, não é verdade? Isso. Inclusive, pastor Jefferson, lembrei de um texto agora, Isaías, capítulo 1, quando Deus começa a falar a Israel acerca dos sacrifícios, não é, que o povo estava oferecendo, e Deus disse: eu estou cansado disso. Então, holocaustos, os sacrifícios que eles estavam oferecendo, mas o Senhor disse: olha, vocês estão fazendo isso, mas não estão me obedecendo. E Jesus chegou a dizer: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, a prática, não é, a vida não estava em consonância com aquilo estabelecido pelo próprio Deus, a obediência, como o Senhor iniciou. Interessante também que a obediência, ela traz benefícios. A gente também poderia colaborar dizendo o seguinte: em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor, não é verdade? O amor. E o que Ele faz por nós, pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores, conforme João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Como também Romanos, capítulo 5, versículo 8.
No entanto, a obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem, por exemplo, vida longa, ser bem-sucedido, e essas são algumas delas, né? Poderíamos também citar a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes, conforme Mateus capítulo 7, versículo 24, dentre outros textos bíblicos que a gente poderia citar aqui, que vai fazer com que a gente se sinta realmente útil para o Senhor nesse momento de oração e de intercessão, pastor. É interessante, evangelista Samuel e pastor Jefferson, que a questão da obediência, ela envolve um relacionamento. Isso. Não é? A Bíblia estabelece, por exemplo, uma relação entre, quando fala de obediência, entre pai e filho, senhor e servo, mestre e discípulo. E na Bíblia, em relação a Deus, ele chama o seu povo a viver uma íntima relação com Ele. E ele diz, inclusive em Deuteronômio, que é um dos livros assim que traz essa ideia, não é, da obediência, ele fala que aqueles que obedecerem viverão. Então, o resultado da obediência, sobretudo, está uma vida abundante, não é, em Deus, espiritualmente, e, por conseguinte, também a vida material. Eu achei interessante que o senhor falou, irmão Samuel, o amor ao Senhor. Isso. Né? O senhor falou o amor ao Senhor. E o senhor trouxe um assunto interessante porque trouxe uma visão geral da obediência entre o filho e o pai, entre o servo e o Senhor, entre o discípulo e o seu mestre. Uhum. E a gente percebe aí que é importante que o intercessor ele tenha essa visão de que, na verdade, ele é servo, ele é discípulo, ele é filho. Isso. E, acima de tudo, também ele é amigo, né? Amigo. E a gente sabe que o discípulo é aquele que aprende, né? Aprende a obediência. Como o senhor falou ali no livro de Deuteronômio, eu achei interessante essa sua colocação, porque lá no livro de Deuteronômio fala sobre, é como se fosse a segunda lei, não é? Deus deu a Moisés essa incumbência de trazer à memória tudo que havia dito lá atrás, até porque estava surgindo uma nova geração, criada no deserto, né? Porque aquela geração rebelde, por conta da desobediência, pereceram por conta da desobediência, né? E aquela geração que foi surgindo no deserto precisava de que fosse repassado tudo novamente para que eles pudessem aprender a fazer. Isso. Aí o discípulo, ele aprende. Isso. E o servo, ele executa, né? O filho é aquele que desfruta da intimidade e o amigo é aquele que compartilha segredos, né? Por isso que é importante que o intercessor, ele tenha esta visão de obediência, porque ele tem que ter a ideia de que ele serve a um Senhor, né? Que é soberano, que tem o domínio e o controle de todas as coisas. E esse Deus que nós servimos, ele faz exigências, né, para chegar à sua presença. Nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. É verdade. Nós temos que chegar na presença de Deus para ser aceito por Deus. Eu achei muito importante essa colocação. Você que está em casa aí, já está compartilhando conosco deste assunto tão importante, já está percebendo aí a seriedade deste assunto, porque todos nós que oramos ao Senhor, nós oramos na intenção de sermos atendidos. Não é verdade? Nós oramos na intenção de sermos aceitos. E para sermos aceitos, nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós, que é a obediência. Mas nós sabemos que, assim como Deus estimula a atitude de obediência no intercessor, ele repudia a atitude de desobediência, né? A Bíblia nos revela que Esaú apresentou o sacrifício a Deus, porém ele fez isso em desobediência. Por isso lhe foi dito, o obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quais as consequências da desobediência para o intercessor, presbítero Flávio? Interessante, pastor, essa pergunta, porque o termo obediência, quando a gente se aprofunda, né, na etimologia da palavra, seja do grego, porque no grego a palavra obediência vem de dois termos, e o primeiro significa sob, debaixo de, e o segundo, ouvir. Então, traz aquela noção que conversamos aqui inicialmente, entre a relação entre
alguém que tem autoridade e alguém que está sob a autoridade. No hebraico, a palavra para obediência é shema. E interessante que essa palavra shema, ela significa ouvir. Porém, não é simplesmente perceber o som através dos aparelhos auditivos. Ouvir em shema, como significado do termo hebraico para obediência, significa ouvir, observando e respondendo com ação. É muito interessante essa definição em hebraico, não é? Ouvir, observando e respondendo com ação. E eu gostaria de ler 3 textos na Palavra de Deus, corroborando com essa verdade. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos. Vejamos que aparece aqui, não é, o termo ouvir, sendo traduzido do hebraico como obediência. Ele diz: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. E ele continua: para os cumprirdes. Aqui está a ação. Ou seja, a obediência no hebraico é ouvir. Mas a ideia de ouvir, observando e trazendo uma ação para aquilo que foi falado. O capítulo 5, versículo 1, também traz a mesma verdade. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis para os cumprir. Então, a palavra ação aparece aqui, não é? No sentido de fazer. E, por fim, o capítulo 6, versículos 3 e 4, ainda do mesmo livro, Deuteronômio, a palavra de Deus diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta. Então, veja que é ouvir observando. Ele diz: atenta, que os guardes, para que bem te suceda. E ele fala aqui do resultado, não é, da obediência. E muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o termo obediência, não é, no original hebraico, shema, traz essa ideia de ouvir, observando e praticando. E é interessante, pastor Jefferson, que quando nós estudamos, nos aprofundamos mais na etimologia da palavra obediência no hebraico, shema, nós vamos entender, irmãos, que ela vai nos ajudar a compreender por que nos discursos de Jesus, muitas vezes ele concluía dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o que Jesus estava querendo dizer? É a mesma ideia do hebraico shema. Ele estava dizendo: vocês já ouviram meus ensinamentos, guardaram no coração, agora prática, agora obediência. E Tiago diz no capítulo 1, verso 23, que nós não devemos ser apenas ouvintes. Ele diz: sedes praticantes da palavra. Então, o obedecer é exatamente essa ideia que a palavra de Deus nos traz. E com respeito a Saul, a desobediência, não é? Porque em Deuteronômio, quando lemos o capítulo 28, Deus estabelece ali as bênçãos que seriam resultados da obediência e também as maldições que seriam resultados da desobediência. E a pergunta do Senhor, não é, em relação a Saul, como um dos grandes exemplos da desobediência, no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, quando Samuel chega e percebe que ele tinha desobedecido, não tinha guardado conforme a ordem, a orientação do sacerdote, e o Senhor nos deixou isso na sua palavra, porque no capítulo 15, verso 22, a palavra de Deus diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, a primeira consequência na vida de Saul da desobediência é a rejeição. E eu lembrei de um dia que um obreiro, ele conversava comigo e ele dizia para mim, pastor Jefferson, evangelista Samuel Levi, ele dizia: tem muita gente rejeitada por Deus, às vezes até na própria função que exerce. E às vezes não se trata nem da salvação, mas por desobedecer. E a gente sabe que a desobediência leva inclusive à morte espiritual, porque a desobediência é pecado. Quando desobedecemos, pecamos. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Então vejam que Deus rejeita Saul para exercer a função de rei em Israel. Quando a gente lê em Gênesis 2, por exemplo, quando Adão, desobedece a Deus, pecando, porque é exatamente isso, o termo pecado, errar o alvo, é desobedecer. Deus disse: tu comerás de todo fruto que há no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás. Havia uma ordem expressa de Deus, mas Adão desobedece. E a primeira coisa que acontece como consequência da desobediência é que ele é rejeitado por Deus e é tirado do jardim. Isso fala já em um outro ponto também, que é a perda, da comunhão com Deus. Ele perde a comunhão com Deus. Deus o tira do jardim, coloca um anjo e uma espada inflamada rodeando ali o jardim para que o homem não voltasse. E corrobora aquilo que diz Isaías 59:2, dizendo que o pecado, as vossas iniquidades, disse Isaías, fazem separação entre Deus e o homem. Então, uma das consequências da desobediência é a rejeição de Deus em relação ao homem e também o distanciamento, porque ele se afasta da comunhão e, como disse o próprio pastor Jefferson, o que talvez poderíamos dizer o pior resultado da desobediência é a morte espiritual, e quando ela leva à morte física, portanto, a morte eterna. Interessante, presbítero Flávio, que Deus é tão misericordioso que, mesmo com esses relatos bíblicos de desobediência, a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Mesmo com esses relatos trágicos de desobediência, sempre o Senhor Deus orienta o povo à obediência. E essa obediência deveria ser seguida de geração em geração, passada, de geração em geração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 20, vou citar para uma melhor compreensão, o versículo de número 7, diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Mas no versículo 20, a palavra do Senhor diz: como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Ou seja, o povo de Israel sofreu uma consequência muito grave por conta da desobediência, ainda tendo recebido a palavra de benesses de Deus, dos benefícios de Deus através da obediência. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus esperava do seu povo essa confiança. E nos relatos que foram citados aqui, alguns entraram pelo caminho da desobediência. Porém, o nosso exemplo é que fique nesse dia marcado que o caminho da obediência é um caminho também onde a intercessão fará parte e nós teremos êxito
alcançaremos, né, os nossos objetivos. Você que nos ouve neste dia, mesmo ouvindo esses relatos de desobediência, mas fica aqui registrado que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de amor, de paz, e se você entrar pelo caminho da obediência, a sua oração será atendida. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Veja que a palavra, já ouvimos aí a etimologia da palavra, né? A obediência, e vimos também aí que mesmo a pessoa cometendo a desobediência, Deus não o despreza totalmente. A gente vê isso na própria vida de Saul, né? Porque Saul, ele desobedeceu em questão da intercessão. Isso. Né? Foi em questão da intercessão, da oração, que Saul, ele estava esperando Samuel chegar. Samuel demorou um pouco, ele viu o povo se apertando, os inimigos filisteus se aproximando, e ele então oferece o sacrifício, conforme está aqui em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 em diante, diz o seguinte: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu em encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmais, e eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E ofereci-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A rejeição de Deus, né? Coisa muito séria, né? Muito e ele sério. estava orando, né, pastor? Oferecendo sacrifício. Eu lembrei de um texto também em João, no capítulo 9, versículo 31, Evangelho escrito por João, onde Jesus diz que a oração de pecadores não são ouvidas. A oração de pecadores não é ouvida. Interessante isso. E o termo pecadores ali, Jesus se referia aos fariseus. Jesus estava dizendo: a vida de vocês não está em consonância com aquilo que está determinado a uma vida santa. No caso, a prática no pecado, a vida na prática pecado cotidianamente. Isso. Né? Que é um dos resultados da desobediência. Deus rejeita até ouvir a oração. É interessante isso. O apóstolo Paulo, tomando aqui, pastor, Sim. a sua palavra, e colaborando também, o apóstolo Paulo, registrando na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. É forte. É forte. Então, até isso, há uma recomendação bíblica, né? Que aqueles que não obedecem, nós não devemos nos misturar, mas tomar posição de obediência para que a nossa oração e a nossa intercessão seja ouvida. É muito importante isso, né? E assim, eu ainda gostaria de dar um reforço aqui naquela palavra que o senhor falou, porque a gente vê que Saul, ele ofereceu o sacrifício, ele não estava credenciado para oferecer o sacrifício, porque isso era uma responsabilidade do sacerdote. Né? Ele não teve paciência de esperar, de guardar a palavra do Senhor. E a gente vê que o milagre acompanha a obediência. Né? Isso. Mas o senhor falou uma coisa interessante: mesmo o intercessor desobedecendo, pela intercessão de outro intercessor, Deus lhe dá uma outra chance, né? Porque a gente entende que Samuel... Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Deus é tremendo. Porque Deus, ele disse a Samuel, parece-me que luta com Deus em oração, e Deus dá uma outra oportunidade a Saul, para que ele execute os amalequitas. Mas aí no capítulo 15 a gente vê, né? Mas infelizmente Samuel
Saul, ele traz vivo Agag e ainda poupa o rebanho. Quando Samuel chega, ele diz assim, que balido é esse de ovelha? Ele diz assim, executei a palavra do Senhor. Aí Samuel diz, mas que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Aí ele disse, não, é que o povo poupou para a gente oferecer sacrifício ao Senhor. Disse, mas transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade. Né? Até que Samuel diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas a gente vê aí Deus dando uma oportunidade e Deus mostrando a Saul, a Samuel, que realmente Saul não era um crente, né? Comprometido, não era obediente. Porque no capítulo 16, o versículo 1 de Samuel, Deus diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Rejeitado. É aquilo que o Senhor falou. Rejeição. A rejeição. O crente, o intercessor desobediente, Deus não apenas rejeita a sua oração, mas rejeita o próprio intercessor. Rejeita o próprio intercessor. Veja como é uma questão muito séria. Essa questão é que o tempo do programa realmente não dá para a gente explorar com riqueza e detalhes, ainda temos outras perguntas aqui, mas este assunto de Saul aqui era um assunto só para um programa. Só para um programa. Né? O perigo da desobediência, né, é a rejeição, porque todo intercessor ele quer ser aceito. Claro, se você vai a Deus, você vai com a intenção de receber uma resposta. Mas para você receber uma resposta de Deus, você precisa primeiro ser aceito por Deus. E para ser aceito por Deus, tem que realmente levar uma vida de obediência. Mas vamos prosseguindo, né? O programa está gostoso, eu creio que você em casa já está também se deliciando, eu estou aprendendo muito aqui. E uma coisa que eu não poderia deixar de passar em branco aqui é o que o presbítero Flávio, ele citou, um assunto muito importante na etimologia da palavra em hebraico, que obedecer, ouvir, é prestar atenção para executar conforme foi dito. Isso. Né? Daí o intercessor ele tem que conhecer as Escrituras. Ele tem que conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras para que possa também ser aceito. Nós vemos ainda na vida de homens de Deus como Abraão, Daniel e Paulo, né? Que elas foram caracterizadas pela obediência e pela intercessão. Que lições podemos extrair destes homens sobre a vida de obediência de um intercessor? Nós já acabamos de ver sobre Saul, né? Que foi um intercessor que, infelizmente, viveu uma vida de desobediência, mas que lições podemos extrair da vida desses homens de Deus, como acabamos de citar? Pastor Jefferson, das vidas podemos citar de Abraão, o próprio Paulo, e pensando no apóstolo Paulo, que é um nome bem atuante no Novo Testamento, eu me lembrei de um versículo, Atos, capítulo 26 e o versículo 19, muito interessante. Atos, capítulo 26 e o versículo de número 19. Atos, capítulo 26 e o versículo 19, que diz a palavra de Deus. 26 e 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Exemplo de fé, essa obediência do apóstolo Paulo é interessante porque quando ele diz que ele não foi desobediente, eu percebo nesse texto todo o peso da responsabilidade que o apóstolo Paulo sentia sobre si, do evangelismo, da propagação do evangelho, o evangelho romper podemos dizer assim, todo o território de Jerusalém, expandir, daí porque o apóstolo Paulo é conhecido também como o primeiro missionário, um homem que conseguiu propagar de forma atuante o evangelho, e quando ele traz essa palavra que ele não foi desobediente, a gente percebe que é como se fosse uma força motriz que impulsionava o apóstolo Paulo. Quando alguma situação adversa surgia, eu acredito que esse pensamento ele tinha, eu não posso ser desobediente à visão celestial. E a visão celestial é algo que abrange, não é algo limitado. Por mais que a gente venha sofrer, presbítero Flávio,
pastor Jefferson, alguma situação adversa, as intempéries da vida, mas a visão celestial, a obediência, a visão celestial é algo que ultrapassa limites, povos, línguas, nações, e eu acho que é um legado. E até mesmo circunstâncias, né? Circunstâncias. O apóstolo Paulo, a sua vivência, a sua trajetória de vida, os momentos de adversidade que esse homem enfrentou, para todos nós é um legado de motivação. Motiva a gente a trabalhar, propagar o Evangelho, mesmo em dias atuais, com tanta dificuldade que tem se levantado contra a igreja, mas quando a gente lê um texto como esse, não fui desobediente à visão celestial, é um refrigério. A gente se levanta, nós não podemos parar, temos que ir em frente. Havia um propósito maior, um resultado. E enquanto o evangelista Samuel Levi trazia essa explicação acerca da visão que o apóstolo teve e o que lhe fez não desobedecer, visando o resultado. A gente vai ver em Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, dizendo que ele sofria dores de parto para que Cristo fosse gerado. E o lindo, pastor, é que quando lemos, não é, já no final da vida do apóstolo Paulo, corroborando exatamente com esse texto que o senhor leu, ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial, porque havia um propósito maior. Qual era? Gerar Cristo nas pessoas. Estabelecer uma igreja, um organismo vivo. E no final da vida, Paulo estava com a consciência tranquila, evangelista Samuel, pastor Jefferson. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e o que me resta é a coroa da justiça. Não é? Então, Paulo estava assim, consciente de que tinha feito aquilo que Deus tinha estabelecido para que ele fizesse. O senhor falou uma coisa interessante aí, porque Paulo, ele visava resultados. Resultado. A gente obedece a Deus também visando resultados, né? Porque, como eu disse, nós oramos para que as nossas orações sejam atendidas, né? E quando você trabalha servindo a Deus visando resultados, você fica se comprometido. O senhor falou sobre a força motriz, né? É algo que impulsiona. Você, às vezes, quer desistir, quer recuar, porque você é humano, você é falho, você sente dor, você se entristece, você se desanima. Paulo disse assim: quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Quer dizer, eu também sou gente, eu tenho sentimentos. Mas o visar resultados é importante para a vida do intercessor. O senhor falou aí, eu me lembrei da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do capítulo 3, o versículo 5, ele disse assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o, quer dizer, Timóteo, né, saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Meu Deus. Ele não queria de forma alguma que o trabalho dele fosse em vão. Não é? Veja que lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 10, eu acho interessante o comprometimento de Paulo com a obediência, não é? Interessante que nós citamos 3 homens aqui, que é programa para 3 programas grandes, não é? Mas aqui, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 10, olha que Paulo diz, é coisa fantástica. Ele diz assim, o versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer dizer, Paulo, ele fez uso do investimento que Deus fez na vida dele, através da graça, e ele diz assim, trabalhei. Quer dizer, a consciência, como o senhor disse, não é? Combati o bom combate. É a consciência de o dever cumprido, né? Trabalhei. E visando ganhar, eu me lembro também de 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 16, quando ele fala sobre pregar o Evangelho, ele diz, me é imposta esta obrigação, não é? Ele diz aqui no versículo 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Obrigação para quê? Para a obediência, né? Me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu entendo que esse ai de mim é porque ele teve o conhecimento, não é?
O conhecimento ele gera essa responsabilidade de obedecer. Né? Ai de mim se não anunciar o evangelho. Aí ele diz assim: se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Esse de boa vontade aqui é o que o senhor falou no início aqui da nossa conversa, né? O amor. O amor, né? Porque como Deus ele conhece o coração do intercessor, então não adianta tentar elevar e diante de Deus com uma aparência diferente daquilo que você realmente é, com uma falsa aparência, né? Ou seja, a motivação. Motivação. Tem pessoas que fazem, mas com motivação errada. Motivação errada. Então, para Deus, é como se tivesse desobedecendo. Está desobedecendo, na verdade. Está desobedecendo, né? Porque Deus disse para Samuel, né? O Senhor, eu não vejo como vê o homem, porque o homem olha para o exterior, eu olho para o coração. Isso. Deus olha para a motivação, o que é que lhe move a fazer o que você faz. Né? E a gente vê que o que movia Paulo era o amor. E ele disse aqui, só corroborando com aquela palavra de visar o resultado, ele diz assim no versículo 20, ele diz assim: fiz-me como judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo obedecia para ver resultado. Para ver resultado. O versículo 19, pastor, do capítulo 4 de Gálatas, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo, ou seja, ele já sentia, de novo sinto dores de parto. Resultado, até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer que a obediência tem que ser constante. Até. Né? Quer dizer, até não tem fim, não tem limite. Enquanto a gente não vê o resultado, a gente está obedecendo. E continua intercedendo. Glória a Deus. Que maravilha, né? Agora, nós vimos aqui Paulo, mas também nós citamos aqui o Abraão, né? Abraão e o próprio Daniel, né? E eu acho interessante o Daniel, porque ele resolveu obedecer a Deus a partir das pequenas coisas, né? Porque lá quando ele foi levado cativo, ainda como jovem, ele assentou no seu coração não se contaminar. E esse não se contaminar era exatamente com comida. Quer dizer, o camarada está longe da pátria, exilado, cativo, prisioneiro, longe da sua família, sofrendo por causa do pecado de outros, nem por causa dele mesmo, mas ele sabia que tinha que permanecer sendo obediente a Deus. Quer dizer, independente da circunstância, ele firmou um propósito, não se contaminar com a comida que o rei comia. Quer dizer, ele obedece a Deus a partir das pequenas coisas. É interessante, né? Esse propósito que Daniel firmou no seu coração. E foi honrado por Deus. Não é? Porque eu estava meditando nesse texto, Daniel, a Bíblia diz que logo depois que ele propõe, não é, no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, e a palavra do Senhor diz que o resultado daquele sacrifício em obedecer a Deus, em detrimento àquilo que estava sendo posto para ele, não é? Através das ordens ali do Império Babilônico, a palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 18 do livro de Daniel: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E o interessante, pastor, versículo 20: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino.
Ou seja, o resultado da obediência. Deus disse, você está me obedecendo? Está se sacrificando? Eu vou te recompensar por isso. E a Bíblia diz que Deus capacita Daniel. E eu acho interessante que a Bíblia fala Daniel e seus companheiros. Isso. Havia um grupo de intercessores ali. É. E Deus com as mãos dizendo, eu vou compensar vocês por isso, eu vou investir Aleluia. em vocês. Glória a Deus. Então, quando somos obedientes a Deus, há um resultado de Deus para conosco. Não é? E no caso de Daniel aqui, Deus faz com que eles se sobressaíssem aos demais sábios de Babilônia. Quer dizer que o milagre acompanha a obediência. Né? Desencadeia a obediência, desencadeia uma série de fatores dentro daquele propósito que a gente espera. Exato. E ainda muito mais, né? Porque você vê que Deus o tornou 10 vezes mais sábios. Quer dizer, é como Paulo disse assim, que Deus ele nos concede além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Que maravilha, né? Como é bom podermos levar uma vida de obediência. Não é fácil viver uma vida de obediência, porque a obediência exige renúncia, né, da própria vontade. É você sacrificar a sua própria vontade para obedecer a Deus. Nós temos um exemplo clássico de obediência, que é o Senhor Jesus. Né? Ele nos apresenta o maior exemplo de obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente vê lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 6, que é interessante a gente ler esse texto, né? Filipenses capítulo 2, o versículo 6 até o versículo 8. É muito interessante, porque ele revela para nós o maior exemplo de obediência. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Expressão sendo da ideia de uma continuidade, né? Quer dizer, Jesus sendo obediente na eternidade com o Pai, sendo obediente como homem, sendo obediente até a morte. Então, nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele se tornou para nós um exemplo de obediência até a morte, e a gente vê ele intercedendo no final da trajetória, ele dizendo assim ao Pai, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que Jesus tem a nos ensinar sobre a obediência intercessora? Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. E esse texto que o senhor pastor leu, é interessante que a maneira que Cristo se aproxima, o texto sagrado diz, como o senhor bem leu, ele se humilhou a si mesmo. Eu vejo nessa humilhação também a intercessão, a oração, a busca incessante. E eu acredito que para nós, cristãos, nesses últimos dias, precisamos também ter esse sentimento, essa busca, esse despreendimento. Muitas vezes, como já foi citado aqui, Saul ele tentou agradar a Deus dentro dos conceitos dele. Conceitos esses que já existiam, mas pelo o clamor das pessoas, daqueles que ele liderava, fez com que ele desobedecesse a Deus. Porém, nós entendemos que a obediência a Deus, seguindo esse exemplo máximo de Cristo, que é se humilhar a si mesmo, é colocar de lado os nossos conceitos, os nossos desejos e levar tudo cativo a Cristo, para que dentro da intercessão, o objetivo máximo da igreja, de cada um de nós, que é evangelizar, ganhar almas através da oração, da intercessão, seja realmente concluído. Chega o ápice, né, da nossa trajetória é essa, é trazer pessoas. Eu li um livro certa vez que dizia assim, não há profundeza que o Senhor Deus não chegue e alcance essa vida. Alguém diz que um mergulhador, por mais que ele mergulhe profundo, ele pode até procurar riquezas. Mas o crente salvo em Cristo Jesus, ele mergulha na profundeza para resgatar vidas. Na profundeza do pecado, pessoas que estão, talvez, nesse exato momento também nos ouvindo e nos assistindo,
talvez se encontre numa situação como essa, se achando em uma profundeza que não tem condições de sair, mas fique certo, a mão de Deus, através da intercessão da igreja, pode lhe alcançar e trazer você de volta à vida, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele se tornou homem e obedeceu como homem. Até um texto, tem até um texto, me parece que na Carta aos Hebreus, me esqueço agora o versículo, que diz assim, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E assim, ele como Deus não tem que obedecer a quem, né? Mas como homem, ele se fez homem e como homem ele aprendeu a obedecer. Deus aprendeu a obedecer como homem. Interessante, né? É muito interessante. Muito interessante. Esse texto que o senhor leu, Filipenses 2:6, para mim, pastor evangelista Samuel Levi, é um dos textos que mexe muito comigo. Porque ali mostra que Deus estava no céu. E ele se despoja da glória. 3:16 de João, Evangelho, diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele envia e Jesus diz, certo, eu vou. Não é? E o interessante é que Jesus ele vem como profeta, ele sobe como sacerdote e voltará como rei. A Bíblia diz que quando ele nasce, os magos levam ouro, incenso e mirra. A mirra representava Jesus como profeta, o incenso como sacerdote. E o ouro apontava ele como rei dos reis e senhor dos senhores. Então, mesmo no momento lá da sua morte, não é? Minutos antes, ele exclama e diz ao Pai, em uma forma intercessória, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que coisa tremenda. Ele se despoja da glória, toma forma humana, e Jesus foi 100% homem, tomou essa natureza humana, não é? Sentiu dores, vergonhas, padeceu, como o Senhor falou, aprendeu a obedecer, não é? Como homem, mas no momento lá da crucificação, Jesus disse ao Pai, intercede por aqueles que estavam o maltratando. Perdoa, Pai. E isso mostra, pastor, o amor de Deus, o amor de Jesus, não é? Por aqueles que estão. E eu me volto agora a você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ou quem sabe, nunca teve a oportunidade de servir. Melhor, não é que não teve a oportunidade, mas não abraçou a oportunidade que Deus lhe deu. Hoje, o Senhor fala contigo. Obedeça a sua voz. Venha a Cristo, reconheça o sacrifício dele. Jesus foi obediente, não é? A Deus, a Bíblia diz, até a morte e morte de cruz. Reconheça esta obediência e obedeça a ele, entregando-se a ele para que ele perdoe os teus pecados e para que você viva conforme a palavra de Deus diz, como sendo resultado da obediência. E é interessante que a palavra de Deus diz ainda, é que o homem ele é provado pelas suas palavras. Jesus ele não apenas ensinou, mas ele viveu aquilo que ele ensinou. Porque ele ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Não é? Ele disse que devemos orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos maldizem. E lá na cruz, ele faz exatamente isso. Ele intercede por aqueles seus inimigos, porque os homens se tornaram inimigos de Deus. Sim. A ponto de o rejeitarem, crucificando no madeiro. Mas lá na cruz, ele intercede a favor dos inimigos, rogando ao Pai que perdoasse os seus pecados. Veja que coisa interessante, não é? Nós aprendemos com o Senhor Jesus que nós devemos orar, interceder também por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos amaldiçoam. Nós devemos estar diante de Deus intercedendo, né? Porque o intercessor, ele desfruta de algo importante, ele desfruta da mente de Cristo. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, e também desfruta dos sentimentos de Cristo. Não é? Porque no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, aí ele continua, em forma de Deus, não é? Humilhou-se.
Quer dizer, o intercessor é aquele que se humilha, é aquele que desce, é aquele que abre mão dos seus direitos, muitas vezes, né? É para estar diante de Deus, rogando ao Pai, né? Às vezes, diante dos homens você se posiciona, mas diante de Deus você tem que ir despojado, né? Você tem que buscar a Deus, você tem que clamar a Deus por misericórdia sobre a vida daqueles que eles maltratam, né? Que coisa tremenda. E é interessante que o próprio Estevão, ele absorveu os ensinamentos de Cristo. Porque na hora do apedrejamento, ele disse, Pai, não lhes imputes este pecado. Na hora que estava sendo apedrejado, Estevão, por conta daqueles homens que acabaram com a sua vida, infelizmente, com pedradas, mas ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele intercede mesmo na hora da morte, mas ele está rogando pelos seus inimigos. Que Deus nos ajude a sermos obedientes até o fim, intercedendo, orando, buscando a presença de Deus. O programa passou tão rápido, né? Chegamos ao final deste programa, né? E nós vimos vários exemplos bíblicos sobre a intercessão e a obediência. E sabemos que nos dias de hoje, diante de tantas coisas que nós atravessamos, diante de tantos direitos, né? Diante de tantas liberdades, diante de tantas perseguições e de tantas afrontas, nós precisamos continuar seguindo exemplos destes homens de Deus que acabamos de citar, o Abraão, o Daniel, o Paulo e tantos outros, como também o exemplo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que disse para os discípulos e diz para nós, eu vos dei o exemplo. E disse que basta o discípulo ser como seu mestre, o servo como seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos nos prostrar diante de Deus, pedir graça a Deus para podermos vivermos uma vida de obediência, até porque todo intercessor quer que a sua oração, seja respondida. Mas para que ela seja respondida, para que a sua oração seja aceita, o intercessor primeiro precisa ser aceito por Deus. E para ser aceito por Deus, tem que viver uma vida de obediência, né? Que Deus abençoe. Neste momento, nós queremos já agradecer a você, meu amigo, irmão, que esteve conosco, participando deste programa Intercessão. E também agradecer ao presbítero Flávio, né? Pela oportunidade que está nos concedendo de estarmos aqui hoje palestrando esse assunto tão importante. Quero agradecê-lo por esta oportunidade. Se eu tiver algumas considerações finais aí a dizer aos nossos irmãos e amigos que estão também conosco. Amém. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, não é? Pela oportunidade de estar aqui e ser enriquecido nesse momento espiritual. Deus abençoe o senhor, pastor Jefferson, aleluia. É uma honra estar aqui com o senhor, com o evangelista Samuel Levi, não é? E vamos continuar pedindo que Deus nos ajude a sermos obedientes, não é? A sermos intercessores obedientes. Deus abençoe. É um prazer também tê-lo conosco. Obrigado aí por atender nosso convite, o convite do pastor, né? Nosso pastor presidente, para estar conosco neste programa Intercessão. Pastor Jefferson, para mim também é uma satisfação, uma alegria imensa. Agradeço a Deus, ao nosso pastor presidente, pela oportunidade, pelo convite. E compartilhar, vivenciar esse momento é imprescindível, é maravilhoso, é tremendamente. Vai palestrando, vai falando, vai aprendendo cada vez mais. E é bom estarmos na presença de Deus, se esforçando para alcançar aí os objetivos dos quais foram propostos a cada um de nós. Graças a Deus. Neste momento nós vamos estar orando ao Senhor, rogando a bênção de Deus e queremos orar por você e por todos os irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração agora, para que Deus abençoe e conceda-lhes a bênção e a graça. E se você, por alguma razão na sua caminhada, você se deparou com uma vida de desobediência a Deus, ou está em desobediência, você que parou na caminhada, ou você que trilhou um caminho e está com a sua consciência pesada, achando que Deus já não vai mais lhe ouvir, que você se decepcionou com você mesmo ou decepcionou pessoas que confiaram em você. Talvez você decepcionou o seu cônjuge, o seu pai, o seu pastor, a sua igreja. Você acha que para você não tem mais saída, mas nós ouvimos aqui nesta tarde que Deus é o Deus de oportunidades. E você pode recomeçar, você pode tomar uma decisão
e você pode se erguer, se levantar desse caos que você se encontra agora e renovar o pacto e a aliança com Deus, não é? Precisa se tomar uma decisão, não pode ficar prostrado. A gente vê que quando Esdras viu o povo naquela situação, ele prostrou-se como quem disse: meu Deus, perdi todo esforço, mas o povo se levantou, foi lá e disse assim: Esdras, te levanta, esse negócio te pertence, nós estamos contigo, levanta-te. É? E Deus certamente está falando com você nesta tarde. Levante-se, tome uma decisão, uma postura, se levante, se erga. Você tem um pai, um amigo, um Deus nos céus que lhe conhece e conhece a motivação do seu coração. Neste momento nós vamos também aproveitar para orar por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Vamos apresentar os crentes que fracassaram na caminhada, você que tomou um caminho de desobediência. E esse caminho de desobediência tem trazido dificuldade para você, mas você pode levantar sua cabeça, procure restaurar sua comunhão, né, com Deus. Se for necessário, procure o ministério da igreja, o pastor da igreja, converse, abra o seu coração, reconcilie-se com Deus, com a sua igreja, se erga, se levante. Ainda há esperança, ainda há esperança. O nosso Deus é o Deus de oportunidade. Vamos fazer essa oração, apresentando essas vidas e apresentando os demais que estão também fazendo seus pedidos de oração neste momento. O presbítero Flávio, só pode nos dirigir em oração? Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, eu quero, Senhor, neste momento expressar a minha gratidão a Ti pela grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, atendendo, Senhor, a escala do Teu ungido, nosso pastor presidente, pastor Ailton. Pedimos a Tua bênção a ele, Senhor, a sua família, ao pastor Jefferson, pastor evangelista Samuel Levi e as famílias que estão, Senhor, participando neste momento deste programa Intercessão. Senhor, nós queremos Te apresentar aqueles que têm se sacrificado, que têm sofrido, Senhor, para viver, Senhor, de forma obediente. Dê graça, dê força, que os Teus filhos continuem, não abram mão, Senhor, do propósito maior que é Te agradar. Renova as forças. Eu Te apresento, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que até desistiram, Senhor, da caminhada, que Te desobedeceram, Deus. Aqueles que saíram do rebanho, mas Tu és Deus de oportunidades, aleluia. E nós intercedemos, nós clamamos por entendermos, Senhor, que Tu és o Deus de amor, que Tu dá a oportunidade, abençoa, traga de volta aqueles que estão afastados. Senhor, devolve a alegria, Pai. Ó Senhor, que a Tua bênção alcance, Senhor, aqueles que precisam serem abraçados por Ti nesta tarde. É no nome de Jesus que nós Te pedimos por todos os Teus servos. Continua conosco, abençoa-nos e ajude-nos a termos, Senhor, uma postura de intercessores obedientes, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Nós estamos sentindo aqui a doce presença de Jesus e eu creio que você em casa também tem sido abençoado com este programa. E lembramos a você que no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, às 17h30, estaremos de volta ao programa Intercessão, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.